Bom, até aqui a gente tinha falado do definição de trabalho, né? Que nada mais é do que uma força resultante, né, de um corpo que proporciona um deslocamento e com isso alterando o estado de movimento do corpo, tá? Então, o trabalho, uma das finalidades dele é essa, né? Alterar o estado de movimento do corpo. Alterando o estado de movimento, né, altera a velocidade do corpo, tá? Então, um corpo mediante uma força resultante e ele se deslocando, eu vou ter um trabalho e esse trabalho altera o estado de movimento. O estado de movimento a gente pode representar pela energia cinética, tá? O trabalho ele pode resultar alteração de outros estados de ligações químicas, né? Esses estados são o quê? A gente define pela energia, né? Então, basicamente, o trabalho altera a energia, que é um modo de quantificar o estado físico que o material se encontra. Não falo estado físico, não o estado sólido, líquido ou gasoso, mas eu quero dizer o estado de movimento, a configuração do meu sistema, certo? Hoje a gente vai ver que o trabalho também altera um estado de energia, né, que é definido pela configuração de um sistema, tá? Por que que a utilização do trabalho é importante? Porque ele é uma ferramenta muito boa para resolver problemas físicos sem considerar grandezas vetoriais. A gente até às vezes considera um ponto do exercício, mas abandona e a gente consegue obter o resultado mais satisfatório, né, mais fácil, né, na verdade, do que utilizando notações vetoriais, tá? Então, a gente viu a definição de trabalho, né, o trabalho como um produto escalar e a relação entre o trabalho e a energia cinética, né? O trabalho é igual à variação de energia cinética, ou seja, o trabalho altera a inércia do meu sistema também, né? Agora a gente vai falar do item 1.4, que é o trabalho como uma força variável, tá? Então, trabalho com força variável. Bom, a gente sabe que trabalho nada mais é do que o produto escalar entre a força e o vetor de deslocamento, tá? Basicamente é dado por isso. Se a gente considerar inicialmente uma força constante e fazer um gráfico dessa força em relação ao deslocamento do objeto, a gente vai ter o seguinte gráfico, tá? No eixo vertical, eu vou ter a força em Newton. No eixo horizontal, o deslocamento em metros. Tá? Vou considerar essa força e o deslocamento em uma dimensão, tá? Como eu disse, eu considerei essa força constante, então ela não vai variar, né? Ela vai ser sempre a mesma. E o objeto vai deslocar uma distância dele. Tá? Olhando a expressão do trabalho, a gente tem que trabalho. Eu usei, foi W o termo de trabalho? Foi W isso. Trabalho vai ser igual ao quê? A força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Como eu estou considerando uma dimensão, esse cosseno vai ser igual a 1, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, tá? Porque é uma direção só, ok? A força está na mesma direção do deslocamento, então o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Mesma direção e sentido, ok? Então a gente tem o produto da força vezes o deslocamento. Nesse gráfico aqui, o que a gente tem? A força e o deslocamento. Se eu multiplicar a força pelo deslocamento, o que eu tenho aqui? Uma área, né? Então, a área é igual a, numericamente, o trabalho, tá? Então, se eu calcular a área de um gráfico do eixo da força em função do deslocamento, eu vou obter o trabalho, tá? Então, eu utilizei o trabalho de uma força constante, primeiramente, para definir isso. E se minha força variasse, tá? O que a gente vai ter? Vou apagar aqui. O que nós vamos ter? Imagina que eu vou ter uma curva assim, certo? Agora, a força não é mais constante. A força varia, né? Se a gente olhar aqui a força ao longo do deslocamento, ela mudou.
O que, que a gente faria? A gente pegaria pedaços, né? Esses pedaços aqui, e aproximaria, né? A curva. Eu pegaria o quê? Seções de deslocamento e, e forças. Aqui é F1, F2, e assim sucessivamente, né? F3. Eu faria o quê? Pegaria a área 1, a área 2, a área 3 e somaria, certo? E calcularia o trabalho por aproximação. Mas o que que acontece? Eu vou ter pequenas áreas aqui que eu não vou considerar, né? Mas se eu pegar e colocar esse deslocamento em termos infinitesimal, eu vou conseguir o quê? Conseguir calcular a área completa da minha curva, ou seja, o trabalho completo. E isso dá noção de quê? De integral, né? Essa questão vai ser dada pela integral. Então, o trabalho aqui vai ser igual à área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais... Eu vou somar nas áreas embaixo da curva. De cada área dessa aqui, certo? A somatória de área, ela nada mais é do que a força 1 vezes um deslocamento D1, mais a força 2 vezes o deslocamento D2, e assim sucessivamente, tá? Que noção que nos traz aqui? Vai trazer a noção de integral. Não sei se vocês lembram da integral, uma relação dessa aqui, tá? Então, se eu considerar, ao invés de ter que colocar x, a força, em Newton e x em metros, eu vou considerar o quê? Isso aqui é um ΔX1, ΔX2, ΔX3. Aqui, a força 1, a força 2 e a força 3. Como que a gente vai ter essa noção? Então, que o trabalho é igual a força 1 vezes ΔX1, mais a força 2, mais ΔX2, mais a força 3, mais ΔX3. Ou seja, o trabalho, ele nada mais é do que a somatória da Fi vezes Xi. Então, da força I vezes o deslocamento I. Se eu pegar e fizer o trabalho igual ao limite de ΔXi tendendo a zero, o que, que significa isso? Eu estou diminuindo o intervalo do somatório de Fi ΔXi. Isso aqui nada mais é do que a definição de integral. Certo? Então, a integral, ela vai calcular o trabalho para a gente de forças variáveis. Então, o trabalho, ele vai ser simplesmente a integral da força de Fx dx, no caso, é uma força em uma direção x, de x1 até x2. Então, com a integral, eu consigo calcular o trabalho, tá? De forças variáveis, inclusive de força constante. Tá bom? Imagina essa força. Qual que seria o trabalho dela? O trabalho da força é igual a integral. Vamos supor que x igual a 0 até x igual, sei lá, a 2 metros. Então vamos supor que exista uma força, ela é dessa forma, tá? E o objeto vai andar 2 metros, ele vai sair de 0 até 2. Qual que vai ser o trabalho dessa força? Então, a gente aplica o limite de integração de 0 a 2 de c x ao cubo menos b x ao quadrado. Isso aqui em dx. Qual que a integral vai dar aqui? Vai dar o quê? Integral de cx ao cubo, no intervalo de 1 a 2 dx, menos a integral de 1 a 2 de bx dx. Dx ao quadrado. Certo?
Então, o trabalho vai ficar o quê? O termo C constante sai da integral. Integral de x ao cubo. X à quarta sobre 4. Aplicado de 1 até 2. Menos integral de bx ao quadrado dx. O b sai da integral, né? Vai ficar o quê? X ao cubo sobre 3 de 1 até 2. Certo? Então, resolvendo essa integral, vai ficar o quê? Vai ficar C. 2 à quarta, 16, né? Isso, 16 sobre 4, 4. Então vai ficar 4C, não é? Menos 8 terços de B. Trabalho positivo. O que a gente pode falar sobre trabalho positivo? Se o trabalho é positivo, o meu sistema, ele realiza o trabalho, tá? Ao passo que se o trabalho for negativo, é realizado trabalho sobre o sistema. O que eu quero dizer com isso? Imagina, o pincel, se ele vai cair, o sistema realiza o trabalho. O trabalho vai ser positivo. Por quê? Porque não foi gasto nem um pouco de energia para ele cair, certo? Agora, por exemplo, se eu levanto o pincel, né, o trabalho vai ser negativo por quê? Porque eu estou gastando energia para colocar ele nessa posição, certo? Então, se o sistema ele age naturalmente e começa a entrar, age naturalmente, ou seja, se tem uma força e ele desloca naturalmente, né, o sistema realiza trabalho, tá? Ou seja, o trabalho é positivo, ok? E quando eu preciso de um agente externo para mudar ele de posição, o trabalho vai ser negativo, tá certo? Eu vou voltar nisso aqui quando a gente vai falando de energia potencial, tá? Então vamos falar um pouquinho de potência. O que é a potência? Então, para que o objeto saia de uma posição ou de um estado inercial, né, eu preciso que realizar trabalho sobre ele, né? Ele tem que, né, então, se ele realiza o trabalho, vai mudar a energia, né? Ou seja, eu preciso de energia, aplicar energia no objeto para ele mudar o seu estado inercial. E essa aplicação dessa energia nada mais é do que aplicar trabalho, fornecer trabalho ao sistema, né? Mas a ideia é o seguinte: o quão rápido eu tenho que aplicar essa energia, entende? Porque às vezes eu posso aplicar uma força no objeto e ele deslocar e, sei lá, demorar 2 dias para executar esse deslocamento. Então a potência aplicar a gente vai definir potência como que a quantidade de energia na fração de tempo. A gente vai definir a potência como que a quantidade de energia sobre a fração do tempo. Ou seja, o que a potência trabalha? A potência trabalha com a relação de quanto de energia que eu aplico no certo período de tempo. Então, dessa forma, a gente consegue o quê? Definir uma grandeza física que é fundamental para a gente determinar essa relação de energia com o tempo. Por que é fundamental? Porque para certo, por exemplo, se eu fizer um carro, dependendo ou um motor elétrico, eu preciso saber quanto de potência que ele tem que ter. Por quê? Porque eu tenho que saber o quanto de energia por tempo que eu tenho que aplicar. Imagina um motor que ele toca um moedor de milho. Se eu aplicar uma energia num certo período de tempo menor, às vezes a moagem não vai funcionar da forma que eu quero. Às vezes eu tenho que aplicar uma potência muito maior num certo período de tempo, certo? Ou seja, eu tenho que dar uma pancada, né? Dar uma pancada de energia no sistema para que ele, né, comece a funcionar. O exemplo também é um motor elétrico.
eu preciso para ele começar a funcionar, eu preciso de uma potência inicial mais alta. Por quê? Porque eu tenho que começar a retirar meu objeto da inércia. Até ele sair da inércia e voltar, eu preciso de um pico de potência, certo? Então, o que é potência? É a quantidade de energia aplicada ou recebida, um sistema recebendo ou fornecendo, um certo período de tempo. E a potência é fundamental para o meu sistema físico funcionar, né? Se eu aplicar uma potência pequena, às vezes a atividade do meu sistema não vai funcionar. Por quê? Porque não foi potência suficiente, certo? Exemplo, é a mesma coisa você pegar um motor de Fusca e colocar no trator, né? Ele pode ficar ali funcionando, você coloca gasolina, e eu falei assim, eu calculei a energia, vai fornecer, sei lá, 10.000 quilojoules. Nem sei se essa energia é necessária, né? Para mover um trator. Aí você ficar, ligar esse motor e colocar a primeira marcha, e esse motor de Fusca num trator que é pesado, eu vou ficar ali fornecendo energia até acabar a gasolina, forneci 10.000 quilojoules, o trator, ele nem se moveu. Aí eu volto, não, vou colocar um motor de trator, eu vou retirar um motor de Fusca no trator e colocar um motor de trator mesmo no trator, um motor maior. Eu coloco, sei lá, metade de combustível. Liga o trator, coloco primeiro, ele vai andar. Por quê? Porque a potência foi maior, né? Porque o motor é maior, só que ele vai consumir essa energia, essa mesma quantidade de energia do Fusca, no menor intervalo de tempo, né? Então, essa que é a questão da potência, ok? Então, a potência, ela vai ser dada, né? Vou chamar de item 1.5. É 1.5, né? Isso. É a taxa temporal de trabalho de uma força, certo? Então, é uma taxa temporal de trabalho de uma força, né? Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta: o quão rápido ou o quão rápido tem que ser realizado esse trabalho, né? Essa que é a pergunta: o quão rápido esse trabalho tem que ser realizado? Exemplo, no caso do motor de um trator, né? Eu tenho que dar mais energia num certo período de tempo do que num Fusca, né? Então, a potência do trator é maior do que a potência do Fusca, certo? Ok? A potência, então, é dada pela derivada do trabalho no tempo. Por que eu estou usando derivada? É o quanto varia o meu trabalho, dw, no tempo, dt. Tá? Onde P é a potência, né? A unidade dela é watts. Tá? O trabalho é dado em joule. Então, o tempo é em segundos, o trabalho é joule, né? J, né? E potência é W, que é watts. Certo? Em segundos. A potência é uma força constante. Então, a potência, vou colocar aqui potência de uma força constante. Isso está dentro do item de potência. Então, vamos considerar que potência é derivada do trabalho no tempo. Esse é um caso particular, tá? Isso significa o quê? Que a derivada da integral da força dx sobre dt. Certo? Se a força é constante, ela sai da integral, não sai? Então isso vai ficar o quê? Sai da integral e da derivada. Vai ficar o quê? Força vezes a derivada
da integral de dx, né? Qual que é a integral de dx? O próprio x, né? Então vai ficar a força dx dt. Dx dt, x é distância, dt é tempo, então vai ser igual a força vezes a velocidade. Certo? Então, a potência para uma força constante vai ser a força vezes a velocidade. Tá certo? Tranquilo? Para uma força constante, tá? É um caso particular. Se a força variar, isso aqui não vale mais, não. Já muda a história, tá? Bom, vamos falar de energia potencial. Existem situações em que você coloca o objeto em uma configuração, ele movimenta simplesmente sozinho. Né? O simples exemplo desse papel. Se eu colocar ele nessa posição, ele vai cair. Ou seja, devido à posição dele, ele realizou o trabalho. Não é? Ele caiu. Né? Se ele caiu, ele deslocou e provavelmente houve uma força. Né? Provavelmente não, houve uma força. Porque ele estava em uma posição e ele saiu dessa posição. Né? Ele estava com uma velocidade e mudou a velocidade, alterou a energia cinética, então teve trabalho. Certo? Deslocou e alterou a energia cinética, teve trabalho, ou seja, teve a ação de uma força externa. Tá? Então, a gente pode então atribuir que existe uma energia relacionada à configuração do meu sistema. De modo que essa energia pode fazer com que o objeto realize trabalho. E se ele realiza trabalho, essa energia dele muda. Exemplo do papel. A configuração do sistema papel e terra, ela tem uma energia, certo? Ela está aqui. Se eu soltar o papel, o que acontece? Alterou a energia cinética. Então, eu posso atribuir uma energia quando o papel está no alto e uma energia quando o papel está embaixo. E se essa energia atribuída à configuração mudou, porque existe uma relação de trabalho com essa energia. Porque se eu tenho uma relação com a energia cinética, eu vou ter uma relação com a energia dessa configuração, que a gente chama de energia potencial, tá? Essa energia nada mais é do que a energia da configuração do meu sistema físico, tá certo? E existe uma regra para que eu estabeleça esta energia, tá? Então, meu sistema ele tem que ter uma força atuante, não foge da definição de trabalho, certo? E essa força ela tem que ter uma característica, que a gente chama de forças conservativas. Ou seja, eu só posso atribuir energia potencial a um tipo de força que é conhecido como força conservativa, tá? Se essa força não for conservativa, eu não posso atribuir a ela uma energia potencial, de modo que o meu objeto ele não, de modo que eu não posso atribuir a energia do meu sistema à configuração. Ou seja, força conservativa eu posso atribuir a energia potencial, ou seja, a energia da configuração do meu sistema. Uma força não conservativa eu não posso fazer isso, tá? Eu não consigo fazer isso. Mas vamos focar na força conservativa. Então, é possível atribuir uma energia da configuração do meu sistema, de modo que se eu alterar essa energia, vai ter um trabalho ali, sendo que esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Tá? Ok? Ou seja, eu preciso de um agente externo para que esse sistema mude, ou o sistema ele muda a configuração sozinho. Tá certo? Então vamos lá. Energia potencial. Bom, como eu havia dito, é a energia da configuração do meu sistema físico. Então, se eu tenho um sistema físico, se eu quero saber a energia potencial dele,
eu tenho que verificar, como eu havia dito, se ele é uma força conservativa, se ele tem forças conservativas. Mas, basicamente, o que é energia potencial? É a energia da configuração do meu sistema físico. E essa energia potencial, eu posso relacioná-la com o trabalho, né? Ok? Bom, a característica dessa energia é o seguinte, é que a energia potencial, ela tem a capacidade de armazenar energia, tá? Então, a principal função da energia potencial é armazenar energia. O que é essa questão de armazenar energia? Eu consigo guardar energia para que, posteriormente, meu objeto ou corpo, ele realize trabalho, tá? Princípio de armazenamento de energia. Nada mais é do que... vamos imaginar uma represa de uma usina. Eu vou converter energia mecânica, né, do fluxo de água através de um cano que gira uma turbina, né? Uma turbina que está ligada a enrolamentos de fios com ímãs, né, gigantes, e com isso eu converto energia mecânica em energia elétrica, né? Ou seja, imagine que a energia potencial é equivalente a uma represa. Eu estou represando energia. E eu consigo utilizar posteriormente essa energia. E para isso, eu só consigo armazenar energia se meu sistema tiver o quê? Forças conservativas. Certo? Então, se meu sistema tem forças conservativas, eu tenho uma energia potencial atribuída que eu consigo armazenar energia. Tá vendo a relação conservativa e armazenar? Porque conserva. Você consegue conservar essa energia, ou seja, armazenar essa energia. Ok? Então vamos ver o que são forças conservativas. A gente vai verificar o que é força conservativa e com isso a gente consegue atribuir uma energia potencial para essa força conservativa. Se ela for conservativa, eu atribuo energia potencial. Ou seja, eu consigo armazenar energia no meu sistema. Tá certo? A gente define a força conservativa por uma relação matemática, tá? Que o trabalho de uma força no caminho fechado é nulo. O que isso significa? Então, imagina que eu tenho um plano espacial, tá? É um plano espacial, certo? E o que é esse caminho fechado? Eu calculo o trabalho do caminho fechado. Eu vou estipular um ponto de partida, onde o objeto ou o corpo vai estar. Eu vou pegar e levá-lo até uma posição 2. Eu vou fazer a integral dessa força da posição 1 até a posição 2. E se eu retornar da posição 2 até a posição 1, por qualquer caminho, mas considerando que eu tenho um caminho fechado, se eu calcular o trabalho dessa força nesse caminho fechado, ou seja, o trabalho da força de 1 até 2, vou colocar aqui na notação vetorial. Então, se eu calcular o trabalho da força do caminho de 1 até 2, mais o trabalho da força do caminho de 2 até 1, isso tem que dar zero. Tá? Então, o que é uma força conservativa? Se o corpo sai de 1 até 2, e de 2 até 1, eu vou calcular o trabalho dessa força nesse caminho fechado, que é o que? Integral de 1 até 2 de FDR, onde DR é a parte infinitesimal do deslocamento, mais o trabalho de 2 até 1, que é a integral de 2 até 1 de FDR. Isso tem que dar igual a zero. Se for igual a zero, eu tenho a força conservativa.
E se eu tenho a força conservativa, eu posso atribuir uma energia potencial para essa força. Ou seja, essa é uma força conservativa e eu posso atribuir uma energia potencial. E eu consigo fazer o seguinte, então. Eu consigo transformar trabalho em energia potencial, ou seja, consigo armazenar energia nesse sistema e, posteriormente, eu posso converter energia potencial em trabalho novamente. Ou seja, existe conservação de energia. Exemplo do nosso papel. O papel, ele está em cima da mesa. Se eu levantar ele, ele vai ficar nessa posição. Adquirir uma energia potencial. Se eu soltar ele, ele volta para a mesa. Então, o que aconteceu com a energia? Conservou. A energia que ele recebeu para subir é igual a energia que ele vai cair. Então, a energia foi conservada. Por quê? Porque, adiantando aqui, a força-peso é uma força conservativa. Tá certo? Falando da força-peso, vamos calcular o trabalho da força-peso, então? Ver se ela é conservativa? Vamos lá? Como que eu vou fazer isso? Olha só. A gente sabe que a força-peso é para qual direção? Força-peso. Qual que é a definição de força-peso? Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Em qual direção? Olha esse eixo aqui. Qual direção, Alexandre? Qual que é a direção da força-peso? Para baixo. Para baixo, né? Está na direção J negativo, né? Só que negativo por quê? Está para baixo, né? A força. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar um pouco. Vamos supor que ele está aqui. Y1. Aí eu vou fazer ele vir para essa posição. Vou chamar aqui de 1, 2. Depois ele vai para 3. Depois ele vai para 4. Depois volta para 1. Então, eu vou calcular o trabalho desse corpo. Eu vou colocar ele aqui e fazer ele assim, ó. Andar de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1. Tá certo? Para a aula não ficar longa, eu vou parar em forças conservativas, né? A gente vai provar que essa força é uma força conservativa. E com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, para não ficar muito cansativo também, porque já deu 1 hora já, né? Então vamos lá, vamos verificar se essa força é conservativa. Trabalho de 1 para 2. Ele é igual ao quê? Qual que é o trabalho de 1 para 2? É igual a integral da força, que é o quê? Menos mg na direção j, vezes o quê? O deslocamento. É dx, dy ou dz? De 1 para 2. dy, né? Ele varia na direção y, certo? Olha só, de 1 para 2. Então vai ser a integral em relação a dy. Na direção j também. Qual que é o produto escalar de j com j? 1, né? Porque eles estão na mesma direção. Lembra lá de geometria analítica? Produto escalar. Produto escalar j com j, 1. I com i, 1. K com k, 1. Certo? Lembra lá? I com i, o vetor i com vetor i, eles são vetores versores. Ele tem unidade 1 na direção x, né? I com i vai dar 1. J com j, produto escalar dá 1 também. K com K dá 1 também. I com J dá 0. Por quê? Porque eu não consigo projetar o vetor na direção x no eixo x com o eixo y. Por isso que dá 0. Então, todos que têm relações trocadas, vai dar 0. Tá? Definição de produto escalar. E todos que têm relações na mesma direção, os versores escalar outro versor, sendo que eles estão na mesma direção, vai dar 1. Então, se eu pegar o produto escalar entre J e J, isso aqui dá 1. Tá bom? Então, o trabalho de 1 para 2, ele é igual ao quê? Menos m vezes g. Qual que é a integral de dy? Y, né?
Então vai ficar o quê? Menos M vezes G, Y. Ah, faltou aplicar o intervalo. Vamos chamar isso aqui, ó, de Y1, Y2. E aqui, de X1, X2. Certo? Então, o limite de integração vai ser o quê? De Y1 até Y2. Qual que vai ser o trabalho de 1 até 2? Menos M, G, um pouquinho, Y2, menos M, G, Y. Certo? Então, o trabalho vai ser o quê? Menos MG, Y2, na verdade, menos Y, menos MG, Y2, menos MG, Y1, tá? Guarda isso aqui para mim, tá? Guarda esse resultado aqui. Agora vamos calcular o trabalho de 2 para 3. Vamos verificar o trabalho de 2 para 3. O trabalho de 2 para 3 é igual ao quê? A integral de menos MG J. E está variando de 2 para 3 é dx ou dy? A variação é em x ou em y? Em x, né? Olha só, ele está indo de x1 para x2. O y2 é constante. Então vai ser menos mgj dx na direção y. Produto escalar entre j, o vetor j e o vetor y vai dar quanto? 0. Então o trabalho de 2 para 3 simplesmente vai dar igual a 0. Tá certo? 2 para 3. Não, então o trabalho de 2 para 3, ele vai de x1 até x2, né? De mg, direção j, dx na direção y. O produto escalar entre j e y dá 0. Então o trabalho de 2 para 3 dá 0. O trabalho de 4 para 1, eu vou pular por quê? Porque depois eu vou calcular o de 4, ou do 3 para o 4. Por quê? Porque eu sei que não vai dar 0, tá? Então, o trabalho de 4 para 1 é igual ao trabalho de x2 a x1. Olha, ele vai, ó, de x2 a x1. Ele varia somente em x, né? Então, a integral é realmente somente em x do caminho. Então, vai ser de x2 até x1, de menos mg j, vezes dx, y. Isso também dá igual a 0. Por quê? Produto escalar entre j e y, isso aqui dá 0. Agora vamos calcular o trabalho que a gente pulou. É o trabalho de 3 para 4. Tá? Esse trabalho de 3 para 4 é igual ao quê? Integral. De 3 para 4 varia de y2 a y1. Ele varia somente na direção y, né? Menos n, g, j, vezes dy na direção j. Isso é igual a j, escalar j. Isso aqui é 1. Então, esse trabalho ele vai ser igual a menos mg integral de y2 a y1 dy. Isso vai dar o quê? Menos m, g, y aplicado de y2 a y1. Certo? Quanto que vai dar nossa integral? Menos m, g. Limite superior, y1 menos m, g, y2. Nós vimos, então, que o trabalho de 1 para 2 é igual a menos o trabalho de 3 para 4. Que isso implica que o trabalho, se eu passar isso aqui para cá, nós vamos ver que o trabalho de 1 para 2 mais o trabalho de 3 para 4, isso aqui dá 0. Se vocês fizerem a continha, vai ver que dá 0. Ou seja, a força-peso é uma força conservativa. Porque o trabalho calculado num caminho fechado vai dar 0. Tá certo? Se a força-peso é conservativa, é possível eu atribuir uma energia potencial para a força-peso. Ok? Não é possível atribuir uma energia potencial para essa força. E qual que é a energia potencial? A energia potencial vai ser nada mais do que a integral do trabalho. Tá? A gente vai definir essa energia potencial pela integral do trabalho, assim como a gente fez com energia cinética. Tá? A gente atribuiu uma energia cinética utilizando o trabalho, a gente vai atribuir uma energia potencial em relação à força-peso atribuída pelo trabalho. Por quê? Porque a força-peso é uma força conservativa. É uma força que consiga armazenar energia. E, de fato, né? Se eu pegar o papel, eu retirei ele de uma posição mais baixa, se eu soltar ele volta para lá sozinho. Ou seja, a energia que ele recebeu, ele armazenou e depois gastou novamente. Tá? Então, vamos pôr uma bolinha, ela sai daqui de H0 e vai para H1. Certo?
A força-peso é para baixo, mg, certo? O deslocamento dy é para cima. Vamos adotar para cima como positivo, certo? Então, o que vai acontecer? O trabalho é igual à integral de h0 até h1 de menos mg dy. O dy é para cima, né? Então, ele é positivo. O mg é para baixo, negativo. Faltou esse detalhe, né? Então, realizando essa integral, o trabalho é igual a menos mg integral de dy de h0 até h1. Então, o trabalho vai dar o quê? Menos mg y aplicado de h0 até h1. Certo? Vai ficar como, então? W é igual a menos mg h1, que é o limite superior, né? Menos mg h0. Certo? Eu vou chamar isso aqui de energia potencial 1. Esse aqui, que é a final, né? Menos energia potencial 0, que é a inicial. Então, com isso, o que nós vamos ter? Que o trabalho é igual a menos final menos a inicial de energia. Tá? Ou seja, o trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Então, o trabalho ele vai ser igual a menos a variação de energia potencial. Então, se o objeto sai do menor potencial para o maior potencial, isso significa que o trabalho vai ser negativo. E é verdade, né? O objeto está deslocando ao contrário à força que está atuando sobre ele, certo? Então, o trabalho ele varia negativamente a energia potencial. E a variação da energia potencial faz com que o trabalho seja negativo. Ou seja, o deslocamento está ao contrário da força. Tá certo? Então, vamos anotar essa ideia aqui. Então, nós vemos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, onde a variação da energia potencial é igual a U1 menos U0, onde U1 é a energia potencial final da lei de Joule, tá certo? E o 0, energia potencial inicial da lei de Joule. Vimos que o trabalho faz com que a energia potencial varie negativamente, certo? O que isso significa? Se o objeto realiza trabalho, se ele está caindo, por exemplo, a energia potencial dele está diminuindo. Se o objeto sobe, o que acontece? A energia potencial dele aumenta, só que o trabalho é negativo. Por quê? A força pesa para baixo e o deslocamento para cima. Né? Então, mas o trabalho é negativo, ou seja, está convertendo esse trabalho em energia potencial, mas quando ele cai novamente, ele converte energia potencial em trabalho. Dessa forma, a energia se conserva. Por quê? Porque vimos que a força-peso é conservativa. Tá? Se eu realizar a integral do caminho fechado dessa força, o que nós vamos ver? Que essa integral do caminho fechado vai dar zero. E se dá zero, né, essa força é conservativa. Se não desse zero, não seria conservativo. Como deu zero o trabalho da força-peso no caminho fechado, foi possível atribuir uma energia potencial. Tá? Por quê? Porque força conservativa leva a crer que eu conservo energia. E para isso, eu tenho que seguir a regra matemática. Tá? Então, o que nós vimos hoje, recapitulando? Nós vimos... mas o cachorro aqui tá fora. O que nós vimos hoje? Nós vimos que definição de trabalho com força variável, potência e definição de energia potencial. Próxima aula, o que a gente vai ver? Vai verificar exercícios, né, de energia potencial, né, e depois conservação de energia, né, o princípio da conservação de energia.
eu tenho um plano XYZ. Eu vou fazer só do XY, tá? Pra gente... Isso, e você faz a extensão isso para o Z, tá? Olha só. O plano cartesiano o sistema cartesiano é XYZ. Mas a gente vai utilizar só XY. Se eu posso estipular um vetor unitário. O que é esse vetor unitário? Ele é um vetor que tem tamanho 1. Por que ele tem tamanho 1? Porque se eu multiplicar ele por qualquer outra coisa, ele vai continuar dando 1, né? Quer dizer, eu tenho um vetor unitário, se eu multiplicar ele por qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Por exemplo, se ele tem tamanho 1, vetor unitário tem tamanho 1, se eu multiplicar ele por 10, vai valer 10, né? Então, qual que é o papel do vetor unitário? O papel dele é mostrar a direção que eu estou falando. Então, quando eu falo na direção x, eu vou ter um vetor unitário i, certo? O tamanho dele é 1, mas eu multiplico ele pela grandeza só para falar, não, ele está na direção x. O vetor j, ele tem tamanho 1, mas eu uso ele simplesmente para falar, essa força está na direção j. Para falar, direção y, x ou z. Tá? Então, o vetor unitário ele serve para isso. Então, quando eu falo de força-peso, um exemplo, a força-peso é para baixo, né? Qual direção que está? O peso ele está em y ou ele está em x? Está em y, né? O vetor peso. Então, eu sei que a intensidade da força-peso é mg. Por que eu coloco o j? Para falar que é na direção j, só que negativo, né? O j está para cima. Então, eu coloco esse vetor j aqui só para falar, ó, o meu peso, ele está na direção j, só que sentido negativo. Por isso que eu tenho que, quando a grandeza é vetorial, eu tenho que colocar o vetor unitário, entendeu? Agora a questão do produto escalar. O produto escalar nada mais é do que a projeção do vetor A no vetor B. Essa projeção nada mais é do que essa linha pontilhada aqui, isso que é o vetor A na direção do vetor B. Quando eu faço o produto escalar de um vetor I com um vetor I, é a projeção do vetor I com outro vetor I. Um vezes 1 não dá 1, porque o vetor I ele é unitário. Qual que é o valor dele? 1, certo? Quando eu faço produto escalar entre dois vetores na mesma direção, ele deixa de ser vetor e passa a ser escalar, tá? Ele passa a ser um número. Então, I escalar I vai ser o quê? Vai valer 1, tá certo? Porque é ele projetado nele mesmo. Então, eu sumo com caráter vetorial. Então, I escalar I vai dar 1, é a projeção dele nele mesmo. Agora, I escalar J, tem jeito de eu projetar um vetor de 90 graus um no outro? Vai dar um ponto, né? Um ponto com o vetor é 0. Não é? Não tem jeito de eu projetar o J no I. Então, o I escalar J tem que ser 0, porque eles estão em 90 graus. Tá certo? Então, essa é a dica, tá? Do produto escalar. Tá certo?